Capítulo 4 Barbárvore Parte 1 No coração da floresta de Fangorn, os hobbits Merry e Pippin atravessavam a escuridão sombria, seu caminho marcado pela linha sinuosa do rio. A floresta, com seus emaranhados de árvores antigas e ar rarefeito, sufocava-os lentamente, instilando um sentimento de opressão. A cada passo, a sensação de estar cercado por uma natureza antiga e imutável crescia, e o medo dos orques que antes os perseguia lentamente se desvanecia, substituído por um misto de admiração e desconforto diante da magnitude da floresta. Parando à beira do rio, Pippin, ofegante e ressecado, agachou-se para beber da água fria e cristalina que corria. Merry seguiu seu exemplo, e ambos sentiram uma renovação de espíritos ao mergulhar os pés e pernas cansados na água. Sentados à margem, contemplavam o labirinto de árvores que se estendia em todas as direções, sumindo no crepúsculo cinzento. A conversa entre os hobbits desviou-se para a comparação da floresta com lugares conhecidos de seu passado, especialmente a velha sala do grande solar dos Tucks. Pippin notou a semelhança com a sala que permaneceu intocada por gerações, enquanto Merry refletia sobre a diferença entre Fangorn e a descrição sombria da Floresta das Trevas feita por Bilbo. A despeito de sua natureza pouco iluminada, Fangorn parecia apenas assustadoramente arvoresca, não um lugar para animais ou hobbits. Ao discutirem sobre a escassez de seus suprimentos e a necessidade de tomar uma decisão sobre seu próximo passo, uma luz amarela surgiu na floresta, indicando a presença do sol. Decidiram investigar e, conforme se aproximavam, perceberam que estavam diante de uma muralha rochosa, na qual o sol brilhava intensamente, iluminando a face de pedra e revelando a riqueza das cores da floresta. Ao subirem a encosta, perceberam uma mudança em seus corpos. Os ferimentos sarados e uma nova vitalidade os acompanhavam. Chegando ao topo, viram-se diante de um tronco retorcido que lembrava uma figura humana, e ao se voltarem, encontraram-se cara a cara com uma criatura impressionante, um ent, como eles aprenderiam, chamado Barbárvore. Barbárvore, uma figura colossal com pele semelhante à casca de árvore e olhos profundos carregados de uma luz esverdeada, exalava uma sensação de sabedoria antiga e contemplativa. Seu olhar era como um poço cheio de memória, cobrindo os hobbits com uma sensação de cautela e curiosidade. Sua voz profunda e ressonante revelava seu nome e sua natureza como um guardião da floresta. Barbárvore, um ente de estatura colossal e sabedoria ancestral. Este ser, cuja existência parecia um eco da própria natureza, olhava para os hobbits com olhos profundos, cheios de uma sabedoria acumulada ao longo de eras. Barbárvore, em seu modo lento e ponderado, expressou um misto de curiosidade e cautela ao ouvir as vozes dos hobbits, vozes que lhe evocavam memórias distantes e esquecidas. Ele refletia sobre como, se os tivesse visto antes de ouvi-los, poderia tê-los confundido com pequenos orcs e os ter pisoteado por engano. Esta confissão, dita em um tom grave, destacava a singularidade dos hobbits em seu mundo. Os hobbits, por sua vez, revelavam suas identidades e origens com uma franqueza característica. Merry, do clã Brandebuck, e Pippin, um Tuck, explicavam a Barbárvore que eram hobbits, seres que viviam em tocas. Essa informação intrigava o ent, que ponderava sobre a posição dos hobbits nas antigas listas de seres vivos que conhecia, listas nas quais os hobbits não pareciam figurar. A conversa então se voltava para Gandalf, o mago e amigo dos hobbits. Ao falar de Gandalf, Barbárvore mostrava um respeito especial, referindo-se a ele como o único mago que realmente se preocupava com as árvores. A notícia da aparente queda de Gandalf deixava o ente pensativo, quase triste,
refletindo sobre as mudanças e continuidades do mundo. Decidido a levar os hobbits à sua casa, Barbárvore os carregava gentilmente, avançando com passos largos e firmes pela floresta. Enquanto caminhavam, Barbárvore falava de si mesmo e das árvores, descrevendo a natureza complexa dos Ents e seu papel como pastores de árvores. Ele compartilhava insights sobre árvores que estavam meio adormecidas, meio despertas, e outras que estavam se tornando entescas, uma reflexão sobre a interconexão entre todas as formas de vida na floresta. O Ent também abordava o tema das diferentes regiões de sua floresta, mencionando vales escuros onde a escuridão nunca havia sido completamente dissipada e comparando sua floresta com a Floresta Velha ao norte. Ele discorria sobre a natureza mutável dos Ents, seres que eram ao mesmo tempo como os elfos, em sua introspecção e cuidado com o mundo, e como os homens, em sua capacidade de mudança e adaptação. Merry e Pippin ouviam fascinados enquanto ele discorria sobre a natureza dos Ents. Comparava-os aos elfos em sua introspecção e empatia, e aos homens pela sua capacidade de mudança e adaptabilidade. Barbárvore explicava que alguns Ents tinham se tornado semelhantes às árvores, comunicando-se apenas em sussurros, enquanto outros, como ele mesmo, permaneciam mais ativos e conversadores. O velho Ent também falava sobre os elfos, seres que despertaram as árvores e lhes ensinaram a falar. Lamentava a grande escuridão que afastou os elfos e deixou apenas canções sobre tempos passados. Barbárvore rememorava a época em que as florestas se estendiam vastas e ininterruptas, comparando-as à majestosa floresta de Lothlórien, mas ressaltando que as de outrora eram mais densas e jovens. Enquanto caminhava, o Ent entoava uma canção antiga, uma homenagem às florestas de outrora, locais agora submersos pelas águas. Sua voz ressoava na quietude da floresta, evocando imagens de primaveras passadas, verões luminosos, outonos dourados e invernos gélidos. Ao final do dia, a jornada os levava às raízes das montanhas de Metedras. Ali, perto do jovem rio Intágua, Barbárvore os guiava para uma gruta escondida, um refúgio encantado cercado por árvores perenes. Este local, revelando-se como um salão natural, era iluminado pela luz mágica que emanava de duas grandes vasilhas, uma com luz dourada, a outra de um verde profundo. Barbárvore oferecia aos hobbits uma bebida revitalizante que lhes trazia uma sensação de vigor e frescor, quase como se a própria essência da floresta estivesse fluindo através deles. Ele próprio se refrescava com a bebida, banhando os pés antes de consumi-la em grandes goles. Acomodando-se na gruta, os hobbits e Barbárvore preparavam-se para uma longa conversa. Os hobbits compartilhavam suas aventuras desde que deixaram o condado, evitando mencionar o anel, mas abordando diversos aspectos de sua jornada. Barbárvore mostrava um interesse particular pelos Cavaleiros Negros, Elrond, Valfenda, a Floresta Velha, Tom Bombadil, as Minas de Moria, Lothlórien e Galadriel. Ele pedia que descrevessem o condado repetidamente, demonstrando um fascínio especial pela terra natal dos hobbits. Barbárvore também perguntava sobre os Entesposas, revelando uma curiosidade sobre se eles haviam visto seres semelhantes a ele no condado. Os hobbits, confusos, questionavam sobre a aparência das Entesposas, mas Barbárvore, pensativo, admitia não ter certeza sobre sua aparência atual. O Ent expressava um interesse aguçado em tudo relacionado a Gandalf e especialmente a Saruman. Os hobbits lamentavam não saber muito sobre Saruman, exceto o que haviam ouvido de Sam e Gandalf. Eles relatavam o envolvimento de Saruman com os orcs de Isengard, especialmente a tropa liderada por Ugluk. Refletindo sobre as informações, Barbárvore percebia que eventos grandiosos estavam em andamento, embora os detalhes ainda lhe fossem obscuros.
Ele se mostrava consciente de que algo significativo estava acontecendo e que, em algum momento, o verdadeiro propósito desses eventos seria revelado, seja no momento certo ou errado. Ainda assim, ele reconhecia a gravidade da situação, principalmente diante da ameaça representada por Saruman. Barbárvore explicou que, tradicionalmente, não se preocupava com as grandes guerras, que principalmente envolviam homens e elfos, e que tais questões eram mais do interesse dos magos, sempre preocupados com o futuro. Ele enfatizava que não estava do lado de ninguém porque ninguém realmente estava do seu lado, especialmente no que diz respeito aos cuidados com as florestas. Apesar disso, ele sentia uma afeição maior pelos elfos, que haviam curado os entes do adormecimento há muito tempo, uma dádiva que ele não podia esquecer. Barbárvore descreveu Saruman como um mago que se estabeleceu em Angrenost ou Isengard. Ele mencionou que Saruman havia parado de se preocupar com os problemas dos homens e dos elfos e se isolado, tornando-se cada vez mais reservado e misterioso. Barbárvore lembrava-se de como Saruman costumava ser educado e ansioso por aprender sobre as florestas, mas com o tempo se tornou mais distante e secreto, nunca compartilhando informações em troca. A devastação causada por Saruman e seus orcs em Isengard e nas florestas circundantes enfurecia Barbárvore. Ele falou sobre as árvores que eram suas amigas, sendo derrubadas e destruídas, algumas deixadas para apodrecer, outras levadas para alimentar as fogueiras de Orthanc. Decidido a agir, Barbárvore expressou sua determinação em acabar com a devastação, e os hobbits concordaram em acompanhá-lo. Barbárvore também revelou a triste história das entesposas. Ele explicou que elas haviam se perdido e não morrido. As entesposas, que amavam árvores menores e campos ensolarados, divergiram dos entes, que preferiam as grandes árvores e as florestas. Barbárvore lamentava que as entesposas, que desejavam ordem e cultivavam jardins, tinham se afastado dos entes e agora estavam perdidas, com seus paradeiros desconhecidos. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!